Amados e queridos irmãos, cumprimento mais uma vez com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão sempre ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que através da graça e da paz sejam abençoados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a nova mensagem de hoje está em Apocalipse, capítulo 2, verso 8, a seguir. E diz assim a palavra do Senhor, que é a carta à igreja de Esmirna. E diz: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, quando eu falei aqui, mas tu és rico, abriu um parente, fechou parênteses. Amém? E continuando no verso 10, diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, continuando a palavra das cartas apocalípticas e ainda dando continuidade às 7 igrejas da Ásia. Amém? E aqui na palavra nos diz que a carta que foi escrita para a igreja de Esmirna fala da pobreza que ali passavam. A palavra nos diz claramente que eles viviam em pobreza, em dificuldade financeira, economicamente. Não tinha praticamente nada. Não possuíam nada. E diz também na palavra que a pobreza dos cristãos em Esmirna era geral economicamente, repetindo. Não tinham recursos algum. Mas Jesus diz que eram ricos espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer, a igreja de Esmirna eram ricos porque viviam espiritualmente. Viviam na presença do Deus vivo. Viviam em comunhão a Cristo Jesus. Por isso, eram ricos.
E aqui nós vamos ouvir o contraste com a igreja de Laodiceia. Que tinha grandes riquezas materiais, recursos financeiros, materiais, eram ricos, mas pobres, desgraçada, miserável. Aqui diz na palavra que a igreja de Laodiceia era pobre na espiritualidade. Quer dizer, não tinham Deus em suas vidas. Não tinha comunhão com Cristo Jesus. Por isso era desgraçada, pobre, miserável. E muitas igrejas, para os dias de hoje, muitas igrejas estão praticamente igual à de Laodiceia. Porque muitos levam a palavra de Deus já no intuito, já planejado de arrancar a lã das ovelhas, comendo a carne, deixando praticamente sem vida, tirando tudo que as ovelhas têm. Esses estão idênticos aos da igreja de Laodiceia. Encontram-se miseráveis, pobres espiritualmente. É aí onde continua o perigo. Riquezas materiais, olhando apenas para o seu ego, sendo o egocêntrico, o seu eu, o seu querer, o seu ter, se tornam miseravelmente pobres. Como a igreja de Laodiceia, eles hoje se fartam, se regozijam de bens materiais, vivendo nos deleites do mundo, no pecado de então. Então se tornaram miseráveis, pobres, desgraçados, como diz a palavra de Deus. Não sou eu, mas sim a palavra. E a palavra tem poder de corrigir, de exortar e trazer ao arrependimento. Enquanto há tempo. Amém? Então, eles se esquecem do valioso tesouro que está nos céus. Eles se esquecem que é eternamente a vida que escolhem. Esquece, irmãos, como diz a palavra, da tão grande salvação, que é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. É juntar tesouros para os céus, viver
as coisas que Deus tem para nós, os nossos sonhos, os propósitos que Deus tem para as nossas vidas, os milagres, as maravilhas de Deus. Mas vivemos conforme a vontade do Senhor e não a vontade do mundo. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui diz também, aqui diz na palavra que aqueles que se deleitam com o mundo, olhando para si apenas, tirando vantagens do povo que querem conhecer a Deus e muitas vezes se deparam com um lobo devorador. Então, esses que não venham se arrepender terão morte eterna. É assim que diz no livro de Apocalipse, que é a segunda morte. Trata-se do castigo eterno. É a palavra que diz. O lago de fogo, do qual somente o vencedor fiel escapará. É forte. As cartas apocalípticas são fortes, mas é preciso para que nós venhamos abrir os olhos e olhar para dentro de nós como estamos na presença do Senhor. Agora, se alguém se enquadra nessas condições de viver e amar mais o mundo do que a Deus, cuidem-se em arrependimento. Cuidem-se e corram para os pés de Jesus enquanto há tempo. Porque o dia do juízo de Deus está bem próximo. Que nós venhamos nos alertar, corrigirmos os nossos pecados, nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e precisamos das divinas misericórdias de Deus. Amém? Então a palavra diz que nós, como cristãos, devemos atentar para estas coisas. Abrir os nossos olhos espirituais para entender que devemos viver uma comunhão com Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, para termos e alcançarmos a nossa vitória. Amém? E em verdade, de coração, vivendo os frutos do Espírito Santo e sermos fiel até o fim, sendo provado para sermos aprovados
para recebermos a nossa coroa. Glorificado, exaltado, seja sempre o nome grande e poderoso, magnificado, Santo dos Santos, Deus Altíssimo. E a palavra nos diz que nós devemos viver através da luz do Espírito Santo para termos conhecimentos não de todos os mistérios de Deus, porque Deus é mistério, mas nós devemos viver esta comunhão, esta aliança com Deus, para conhecermos mais de Deus através do seu Filho. Aleluias. Temos que sofrer, a palavra diz. Não temer o que podemos sofrer, porque Ele está sempre nos ajudando, carregando os nossos fardos, que se tornam leves. Amém? O vencedor não sofrerá a segunda morte. A palavra também diz. E que nós sejamos vencedores em nome de Jesus. Em nome de Cristo Jesus, devemos perseverar, não desistir e até o fim, porque Deus é conosco. E aqueles que ainda não estão na presença do Senhor, e aqueles que estão agindo da mesma forma que a igreja de Laodiceia agia, ricos em bens materiais, pobres, miseráveis, desgraçados espiritualmente. Cuide-se, arrependa-te, para que não venha perder a salvação. Amém? E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que perseverar até o fim será vencedor. E que Deus venha nos abençoar com a sua graça e a sua paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém.